Exatamente, Almeida. É assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às relações que existem entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade senão depois de ser elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana sem passar pela experiência animal. Ou seja, são ideias que um grupo de pessoas tem, ideias que outro grupo tem, e até que se chegue ao final dessa história, cada um vai vivendo com o sistema que escolher. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam, assim, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais conforme com a dignidade do homem e pode se resumir de acordo com o que se segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via da progressão. Ou seja, o castor, ele não aprende a fazer a barragenzinha dele com os pais, ele nasce sabendo. Mesmo que ele não conviva com, ele vai saber o João de Barros, mesmo que ele não conviva com, ele vai saber fazer a casinha de barro dele lá. É isso que ele falou aqui, né, Almeida? Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe é necessário, segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, e que, em sua morte, torna a massa. Um dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente raças distintas. Os dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Não ocorre o mesmo com o homem. Do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, mas, do ponto de vista moral, entre o animal e o homem há solução de continuidade. O homem possui sua própria alma, ou espírito. Você permite? Claro, por favor. Olha, eu recomendo a qualquer irmão ou irmã que queira ler esse texto aqui com mais calma, lembremos-nos, a teoria da evolução das espécies é posterior ao Livro dos Espíritos. Segundo, o próprio Kardec, com muita propriedade, disse: aqui está o Livro dos Espíritos. A nossa doutrina não pode ser cristalizada, amarrada, porque o que ele acabou de dizer aqui é que as espécies não evoluem. As espécies, eu entendo, Alcir Martins de Almeida, entendo que as espécies evoluem. Sim, eu respeito a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Para mim, ela faz parte das coisas que, para mim, explicam o mundo. Kardec, naquele momento, não adotava essa opinião, tá? E não vamos brigar com o texto. Mas olha que interessante, Almeida. Mas ele mesmo disse que se a ciência mostrasse que ele estava errado, ele mudava de ideia. Pois é, mas eu acho que a gente nem precisa chegar nesse ponto. A doutrina espírita, ela é uma ciência aberta. Isso. E eu não estou entendendo desse jeito. Eu estou entendendo, o que ele está dizendo é que o princípio que habita uma ostra, ele não vai... a ostra, ela não vai deixar de ser ostra para ser um peixe. A ostra sempre vai ser ostra. Mas o princípio inteligente, o princípio espiritual que anima a ostra, ele vai evoluir.
E você A vê- ostra é ostra, sempre Aham. ostra. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que quando você vai ler Evolução em Dois Mundos, o próprio André Luiz diz, não, vai evoluir sim. Sim, mas o que vai evoluir é o princípio Sim, espiritual. o princípio espiritual muda e aos poucos a forma material vai evoluir em conformidade com a evolução do espírito. Sim, perfeitamente. Nós vemos isso, por exemplo, nos dinossauros. Sim. Né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui tem uma frase, ó, cada espécie é um tipo absoluto. Não é um tipo absoluto, nós somos seres em evolução, inclusive na face material. Eu ainda continuo com o Não, Kardec. tudo bem. Né? Que bom que a gente pode... Essa é uma religião que a gente pode discordar. Né? Mas a gente discorda concordando, né? Eu acho que é só uma questão de semântica, de Sim. interpretação. Eu estou entendendo aqui que ele não está aceitando Eu a acho que quando evolução. ele diz assim, ó, que é absoluto, eu estou dizendo, ó, o cachorro, ele é cachorro. O cachorro, ele não vai passar a ser leão. Cachorro é cachorro, leão é leão. São absolutos isso. Uhum. É claro que ao longo do tempo, por exemplo... Você não vai comparar um Shizu com aquele lobo. Não, e outra coisa, Almeida, primévola. há alguns milhares de anos atrás, não existiam cachorros domésticos. O cachorro ele é um animal feroz. Eu acabei de dar o exemplo de Né? uma raça que hoje é criada em apartamento, é tranquila, Isso. e não tem como comparar aquele canis lupus de 20 mil anos Então, atrás. nesse sentido, aquele cão feroz evoluiu para um cão doméstico, mas Sim. continua sendo cão. Sim. Né? Assim como aí... nós continuamos sendo neandertais. Exatamente. Eu acho que é nesse sentido que o Kardec disse que o ser é absoluto, né? Cachorro é cachorro, leão é leão. Mas vale uma discussão depois. Vale. Posso continuar aqui? Vamos lá. O homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o